Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o seu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E neste vídeo eu quero te ensinar a fazer um esboço na prática, começando do zero, ou seja, do tema ou da escolha do texto até a conclusão. Então vem comigo neste vídeo e vamos de Bíblia. Então, meus irmãos, aqui nós vamos aprender a fazer uma mensagem na prática. Por isso que o ideal, o principal, é que nós tenhamos uma Bíblia Sagrada, né? Comum, sem estudo. No caso aqui, Almeida século 21, mas a minha leitura principal é na King James 611. Então a leitura é na King James, eu gosto muito dessa tradução. E eu faço a comparação na Almeida século 21. Entendeu? Essas duas traduções que eu estudo, geralmente, e depois parto para outras traduções. E para esse estudo, para essa mensagem montar, eu vou usar aqui a King James 1601, que eu estudo Roma, né? E o texto base, deixa eu afastar aqui um bocadinho, o texto base vai ser no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, né? E eu quero pegar apenas o versículo de número 8. É um texto que eu estou estudando para mim, que eu vou ministrar no dia 9, num evento para jovem. Então, eu peguei esse texto, né, do capítulo 1 de Daniel, versículo 8, e estou trabalhando ele. Eu já tenho muitas coisas estudadas, porém aqui eu quero trazer um esboço de forma simples para você compreender como é feito um esboço, como eu estudo. O que acontece? Por que é importante nós termos um blocozinho para anotar? Porque durante a leitura, a meditação do texto, vai surgindo ideias. E sempre temos que ter alguns rabiscos. Como assim, ó, tá vendo? Ó. Isso tudo aqui, ó, é ideias de mensagem. Depois eu passo a limpo e monto o meu esboço. Que é só você ter a noção. E o que nós temos que ter em mente? Que toda mensagem, ela tem introdução. Então o texto que eu escolhi é Daniel capítulo 1, verso 8. Eu vou botar aqui em cima, só que eu gosto de sempre botar o Daniel capítulo 1, verso 8. Então eu quero dar um tema a essa minha mensagem. E vai ser o tema da minha mensagem mesmo. E o tema da mensagem é fazendo a diferença independente do ambiente. Aí você diz assim, acho que está dando para entender? Aí você diz assim, mas irmão Luciano, de onde vem esse tema? De dentro do texto. Porque eu li o texto, o contexto, fui prosseguindo de Daniel, eu consegui enxergar esse tema. Fazendo a diferença dependendo do ambiente. Então, a minha mensagem agora tem que ter uma introdução. Tá certo? Deixa eu grifar aqui. Então, minha mensagem tem que ter uma introdução. Aí, o que nós vamos fazer para colocar a introdução? Eu li o capítulo 1 todo. E a minha introdução eu quero pegar como base para ela o contexto. Por isso que é bom nós termos em mente a hermenêutica. O contexto. E esse relato aqui do verso 1 e do verso 2, ele me remete ao contexto do livro de 2 Reis. Na introdução eu vou usar o relato
de 2 ao livro dos Reis, repara a letra não, capítulo 24, versículo 1, ou também o livro de 2 Crônicas, capítulo 36, verso 6 em diante. E onde que eu achei essa referência? Por isso que é bom uma Bíblia de estudo. E use muita referência cruzada. Onde que eu achei o texto? Aqui, ó. Deixa eu levantar para vocês ver que vocês enxergam. Aqui, ó. Ele está me dando a referência. Aí tem outras referências. Então eu quero ficar com essas duas. Então, ali vai dizer o que aconteceu. Nabucodonosor invade a terra de Judá, Jerusalém, no ano de 606 a 605 aproximadamente, leva os pessoal cativo, o jovem cativo, e aqui ele vai trazer o relato do que o rei manda. Então aqui o profeta Daniel resume o que o livro de 2 Reis, capítulo 24, está dizendo. Então eu quero usar esse relato na minha introdução. E por que a introdução é importante? Porque a introdução é a sua porta de entrada para a mensagem. Entendeu como? Então, a introdução ela é fundamental, não muito prolongada e não muito, como dizer, muito breve. Eu sugiro 5 minutos a 7 minutos de introdução. E o que vai fazer eu prender os meus ouvintes na introdução são o relato histórico que eu vou trazer de 2 Reis 24 ou 2 Crônica 36. Até aí tudo bem? Beleza? Então nós vamos montar esse esboço. Então, além da introdução, nossa mensagem tem que ter tópicos. Pelo menos 3 tópicos. Eu vou fazer 1, 2, 3. Se surgir algumas ideias aqui, a gente coloca um 4º tópico. Então, eu estudando o texto, eu consegui entender através do texto que Nabucodonosor ele dá ordem para Aspenaz, o mestre dos seus eunucos, o verso 3 diante, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovem em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda sabedoria, instruídos no conhecimento e conhecedor da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderia ensinar as letras e a língua dos caldeus. Então, ele queria pessoas que viessem da semente real e que fosse instruído em sua cultura, ou seja, ele queria pessoas habilidosas e da semente real. Semente real. Então, o que eu entendo? E ele queria instruir, aqui eu estou fazendo meu tópico, primeiro, instruir na cultura babilônica. Então, como eu vou contextualizar ou aplicar isso aqui? É que o mundo quer pegar as nossas habilidades, o nosso conhecimento e nos instruir para adaptar ao seu sistema. Poderia ser isso, que isso iria ficar top. Então ele queria jovem da semente real, ou seja, da semente real é de Judá, de Jerusalém. E ele queria que ele fosse doutrinado, passasse pela escola babilônica e servisse com as habilidades que os jovens possuíssem a Babilônia. Então ele queria transformar aquilo que era a favor de Deus ou do Evangelho para ser a favor do sistema do mundo da Babilônica. Então podemos pegar isso, ele queria pessoas habilidosas e principalmente, ou como o texto diz, da semente real. Isso aqui é apenas um esboço simples para você entender, né? O segundo tópico eu posso dizer que Daniel era diferente. Por que Daniel era diferente?
Porque mesmo eles trocando o nome, que eles trocaram o nome, eles não conseguiram mudar o caráter de Daniel. Olha que interessante. Tiraram o nome de Daniel e colocaram outro nome, o nome de Beltesazar, o nome dos seus amigos Ananias, Sadraque e Misael, o nome de Ananias, Sadraque, de Misael, Mesaque, de Azarias, Abednego. Ou seja, trocaram o nome deles, mas não trocaram o caráter. Então, o Daniel era diferente. Por que é diferente? Porque mesmo estando na Babilônia, trocando seu nome, ele continuou com o caráter que ele tinha quando vivia em Jerusalém, em Judá. Então ele era diferente. O que eu aprendo aqui contextualizando? Nós temos que ir na contramão do que as pessoas estão fazendo. Isso significa o quê? Ser diferente. Por quê? Porque fazer o que todo mundo faz é muito mole. Quero ver fazer o que as pessoas deixam de fazer. Então Daniel, ele foi diferente. E quando eu pego esse segundo tópico, Daniel é diferente, eu já consigo aplicar no terceiro. Daniel sabia quem era. Olha que interessante. Daniel sabia quem era, o Daniel sabia quem servia. Por quê? Porque estar na Babilônia não significa ser da Babilônia. Ele estava ali, mas a Babilônia não tinha penetrado dentro dele. E nós vamos entender através do texto por que eu estou falando isso. Porque ele não decidiu se corromper, comer das iguarias do rei. E eu posso... Daniel sabia quem era e a quem servia. Eu posso pegar uma referência em João capítulo 17, versículo 14. Vamos ler o texto para ver como é que vai dizer o texto em João capítulo 17, no versículo 14. Olha só, está até grifado. Ó. Eu dei-lhes a tua palavra. Isso aqui é Cristo na oração, conheceu a oração sacerdotal. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, ou seja, a Babilônia pode simbolizar ou pode trazer referência de um sistema do mundo, porque nós vamos entender a sua origem. Só que também eu posso botar mais uma referência aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 22. Porque Daniel sabia quem era. Vamos ver lá? Lucas 6, versículo 22. Cadê? Olha aqui. Abençoados sereis quando os homens vos odiarem, e quando eles vos separarem da sua companhia, e vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Ou seja, Daniel sabia quem era. Daniel sabia que estar na Babilônia não significa ser da Babilônia. Ele sabia da sua pátria, que era Jerusalém. Então ele decidiu não se corromper. Por quê? Porque se ele come da mesa do rei, e comer da mesa do rei significa íntimo, então ele teria que ter intimidade com o rei. Então ele decidiu não comer da mesa do rei. É o que o texto nos diz, que o rei determina para ele uma provisão diária do alimento do rei e do vinho. E ele disse, não, eu não quero comer da mesa do rei. Porque ele falou assim, eu estou na Babilônia, mas não tenho intimidade com a Babilônia. É igual você estar no mundo pelo sistema avião, mas não tem intimidade com o sistema. E o que não tem intimidade? As coisas do mundo nos influenciam. As músicas não nos influenciam. Então, nós temos que entender quem nós somos. Aí eu quero aplicar mais um quarto tópico aqui para fechar. E vamos concluir. Daniel sabia
com quem andava. Olha só que interessante. Daniel sabia com quem andava. Por quê? Porque quando ele fala, eu não vou comer, Ananias fala, eu também não vou comer. E quando Ananias fala, não vou comer, Misael fala, eu também não vou comer. Aí Azarias fala, eu também não vou comer. E são amigos, então, como que eu vou aplicar para a tua vida nesta noite? Ande com quem te leva para perto da presença de Deus. Eram jovens, mas tinham maturidade para enfrentar e se opor ao sistema do mundo. Então nós temos que entender isso. Aí aqui agora eu tenho que ter uma conclusão, que também é muito importante, vai ser a chave de tudo aquilo que nós fazemos. E a conclusão poderia dizer, olha, assim como Daniel, assim também temos que ser nós. Por mais que parecemos que somos jovens demais, a nossa maturidade tem que ser formada diante do evangelho pelo qual nós servimos. O mundo não pode ter o poder de nos influenciar, uma vez que nós sabemos quem somos e quem nós servimos. Então, por mais que nós estamos neste mundo, nós não fazemos parte deste mundo. Então, tá vendo como o esboço vai tomando forma? Ó? O texto, o tema, introdução, tópico 1, 2, 3, 4 e conclusão. Então é isso que eu queria passar para os irmãos. É um esboço de forma resumida. E desse esboço eu creio que você vai poder tirar mais ideias. Então que Deus possa lhe abençoar. E até o próximo vídeo em nome de Jesus.